Deus, que o Senhor o abençoe de uma forma especial e a tua palavra, Pai, venha, Senhor, alimentar a tua casa, os teus filhos, a nós, a cada um de nós aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Saúdo cada um dos irmãos da Mefígia, cada um dos irmãos da Igreja Batista Nacional, também aqueles que estão pela live nos acompanhando. Que Deus possa abençoar cada um de nós aqui nessa noite hoje. Meus irmãos, algo que tem chamado a minha atenção muito nesses últimos dias são aquilo que Jesus chama de sinais do fim dos tempos. Nós vivemos numa geração que nós estamos bem próximos de ver Jesus voltar, ou nós iremos vê-lo voltar, com os nossos próprios olhos. Então, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 3 até o 13. Mateus, capítulo 24, versículo 3 até o 13. A Escritura diz assim: Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe perguntaram: Dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza ou vos engane, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Preste atenção nessa passagem. Então eles os entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, talvez a sua tradução iniquidade, o amor de muitos das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar até o final firme, será salvo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai, clamo a Ti que Tu abra nossos olhos hoje, Pai Santo, que nós possamos contemplar que Tu está voltando, Senhor. Pai, derrama uma graça especial sobre cada irmão, sobre cada irmã, Pai Santo, para que receba o Teu Espírito, para que receba o discernimento, para que receba, Pai Santo, a proteção, para que receba a sua armadura, Senhor, para que possa estar de pé no dia que o Senhor Deus estiver de volta. Pai Santo, eu clamo a Ti, Pai, um poder especial sobre a vida de cada um, para que nós possamos, Deus, entender, compreender, assimilar e praticar isso aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando eu era mais novo, toda vez que estava perto de chover, mesmo que o céu tivesse com o sol aparecendo, a minha avó falava assim: Túlio, vai chover. Você podia contar que chovia. Os antigos conseguiam marcar o tempo que chovia, o tempo em que fazia sol, e eles sempre acertavam. E Jesus, ele usa a mesma linha de raciocínio. Assim que começarem a acontecer tais e tais coisas, coloquem as vossas barbas de molho, eu estou voltando. Ele está dando um alerta. Abram os olhos de vocês. E a Bíblia vai dizer que poucos dias antes dele ser entregue à cruz do Calvário, o Evangelho de Mateus traz para nós o sermão profético, Mateus 24 e 25. É um sermão, talvez o sermão mais importante depois do Sermão do Monte. Por que motivo? Porque nele Jesus vai dar um indício para mim e para você do que vai acontecer nos dias do fim. Vai mostrar quais são os sinais, o que eu e você temos que abrir os olhos e atentar. E são muitas as coisas. E nesse raciocínio, desse sermão, ele diz que algumas coisas aconteceriam. A primeira delas era que Jerusalém não ficaria de pé. Então, um dos discípulos, eu particularmente creio que seja o apóstolo Pedro, porque ele era o mais corajoso, chegou e perguntou assim: Senhor, quando é que vai acontecer isso aí? Então Jesus ele vai começar a responder, né?
Ele vai dizer para mim e para você que tem algumas coisas que vão acontecer antes dele voltar. E ele já começa nos alertando do versículo 4 e 5 que haveriam falsos profetas. Eu não vou tratar desse assunto aqui hoje, porque na escola dominical nós já amassamos esse assunto. Nós já comemos esse assunto. Em outra oportunidade eu posso estar trazendo isso aí. E ele vai dizer também que nós viríamos falar de guerras, rumores de guerras e sinais absurdos da maldade do ser humano nessa terra. Então, um dos indícios que Jesus está retornando é a multiplicação do pecado. A multiplicação da maldade é o primeiro indício. O ser humano nunca foi tão ruim como ele está sendo ruim agora. O diabo nunca foi tão diabo como ele está sendo agora. E muitos estão com os olhos fechados. Precisamos despertar, porque o juiz está às portas. A palavra vai dizer para mim e para você que nós ouviríamos, preste atenção, eu e você, nós não estamos envolvidos na guerra, nós estamos ouvindo sobre rumores de guerra. Nós não estamos numa batalha física, num campo de batalha. Nós estamos escutando. Está tendo uma batalha do outro lado do mundo. Está tendo uma luta na Ucrânia e na Rússia. Está tendo uma luta dentro do Oriente Médio. Eu e você não participamos. Nós nem sequer sabemos como é que funciona isso. Mas nós estamos sabendo. Porque os noticiários, os veículos, o WhatsApp, o Instagram, toda hora ele está noticiando isso para mim e para você. E Jesus diz que eu e você precisamos nos preparar. Por qual motivo? Mateus 24 diz que existe um motivo para eu e você se preparar, por conta do princípio das dores. Versículo 8, ele diz assim para mim e para você: esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Em outras traduções, um princípio de dores. Jesus está usando a figura de uma grávida. Quem aqui já foi mãe, quem aqui já foi pai, viu a mulher sofrer, vai saber o que eu estou falando. Do nada, depois dos 5 meses, 6 meses, ela começa a sentir algumas pontadas. Uma pontada aqui, uma ali. Aí depois, com 7 meses de idade, já é quase toda semana. Com 8 meses, é todo dia. A criança já está às portas. Aquele chutinho que era de leve, agora já é um chutão. Aquelas contrações que eram de leve, já são contrações pesadas. E aí a criança vem à luz, a dor de parto. E a Bíblia diz que o retorno de Jesus Cristo é exatamente assim. Uma mulher grávida que vai dar à luz. Quem é a luz que vai ser dada? Jesus. Jesus é o filho que vai nascer. E quem é que vai dar à luz? O mundo vai dar à luz. A terra vai dar à luz. Eu e você vamos presenciar o princípio das dores. Nós já estamos vendo isso aqui. E hoje, o meu objetivo aqui com os irmãos é abrir os olhos de vocês para quantos sinais estão acontecendo hoje. E muitos ainda estão parados. Muitos ainda estão, eu posso até dizer, inertes com o que está acontecendo. O pastor tem veiculado lá quase que diariamente algum tipo de vídeo sobre o final dos tempos, para nos alertar, para abrir nossos olhos e preparar nosso coração, porque Jesus está dizendo que este tempo não é para brincadeira. E eu e você, nós estamos neste tempo. Não é que esse tempo vai chegar, esse tempo já chegou. Então, esse tanto de coisa que você vê hoje, é isso aqui, o princípio das dores. A Bíblia vai dizer para mim e para você que são um conjunto de acontecimentos ordenados por Deus. Preste atenção nisso aqui. Deus quer que isso aconteça. Jesus diz assim, preste atenção, ele diz assim: porquanto nação se levantará contra a nação. Aí ele diz que nessa época isso precisa acontecer. Tem que acontecer. Ele vai dizer no versículo 6, todavia, é preciso que tais coisas ocorram. Veja, não tem como escapar. Vai acontecer. Eu e você, querendo ou não, a palavra do Senhor dos Exércitos vai se cumprir. Na minha e na sua vida. Então nós temos que estar preparados para isso aqui. E o objetivo nosso hoje é alertar todos vocês sobre a volta de Jesus Cristo, sobre os sinais, e preparar o coração e a mente para tal dia. Preparar o espírito, preparar a alma, preparar também o seu corpo. A Bíblia vai dizer que existem 3 lugares, Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21. Depois você pode fazer um paralelo lá na sua casa. O que é que vai acontecer e quais são esses sinais? Antes de tudo, eu queria falar para os irmãos que esses sinais que Cristo nos deixou já existiam no tempo da profecia. O que nos é dito é que haveria uma multiplicação deles. Talvez aquele irmão vai falar assim: bom, mas guerra existe desde sempre. Morticínio existe desde sempre. Pestes existem desde sempre. Mas Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo o seguinte: no final dos tempos, a multiplicação da maldade e dessas coisas vai acontecer.
Então não é que aquilo acontece desde sempre. Não é que aqueles acontecimentos são coisas levianas. Não. Está havendo uma multiplicação de hecatombes. Problemas que estão mostrando o retorno de Jesus. Problemas com o ser humano, problemas na natureza, problemas na religião. Eu não sei se vocês viram, mas ontem foi aprovado na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, que é o primeiro país em que se mudou o calendário trabalhista. Não se descansa mais sábado e domingo, agora é sexta, sábado e domingo. Você fala assim para mim, irmão, isso é ótimo, que lindo, vou descansar sexta, sábado e domingo. Mas a Bíblia diz que quando o calendário se mudasse, Daniel capítulo 12, prepare-se, o tempo está próximo. Então a palavra do Senhor diz isso para mim e para você. Vai estar havendo uma multiplicação desses sinais. E quais sinais são esses? Dados sobre a condição do mundo hoje. Eu gastei um tempo procurando, talvez você não vai conseguir ler direitinho. Mas hoje nós somos 8 bilhões de pessoas, segundo o Mundômetro, Worldometer. Nós temos 16 bilhões de celulares no mundo. Então são 2 celulares para cada cidadão que existe nessa terra. São 263 milhões de computadores fabricados por ano. Aonde eu quero chegar com esses 2 dados? A Bíblia diz em Daniel 12:4 que o conhecimento se multiplicaria nos últimos dias. Então, um sinal do retorno de Jesus Cristo é o aumento da ciência, é o aumento do conhecimento do ser humano. Irmão, mas isso é ótimo. Sim, concordo. Mas a palavra diz que ele é um sinal do retorno de Jesus. Terceira coisa, hoje, 10% do PIB internacional está sendo gasto na saúde. E pasme, 800 milhões de pessoas estão em pobreza e 1,7 bilhões estão acima do peso. Então o problema é a fome? Nós temos 800 milhões de famintos e 1,7 bilhões acima do peso. Aonde é que está o problema da fome? Não temos problema de fome, temos um problema de divisão errada de materiais. Tudo por conta do pecado, do aumento do pecado do ser humano, do aumento da maldade. Então são dados para que eu e você vejamos. Eu mandei essa matéria aqui, da saúde das Nações Unidas para vocês lá no grupo da igreja, depois vocês olhem. É uma coisa que às vezes vai gastar um tempinho para você ler, mas você vai ver a condição que os países estão tentando tratar o seu povo. E Jesus diz que haveria uma multiplicação de doenças, pestes, guerras e tudo que acarreta males para a saúde do ser humano. Então a palavra do Senhor vai dizer que há algumas catástrofes naturais. Hoje, nessa primeira parte, eu vou tratar com os irmãos somente de eventos naturais. Você tem observado, eu não sei se você está observando na televisão e nos noticiários, a quantidade de hecatombes que tem acontecido nos países. São fogos sem explicação. São terremotos que vieram do nada. Ciclones que vêm do nada. O cara estava filmando o filho dele brincando na pracinha nos Estados Unidos, em 39 segundos formou um ciclone e começou a carregar as árvores. Uma coisa absurda. Nós não temos explicação para tal coisa. No Brasil, lugares onde não estava chovendo, está caindo uma inundação que está soterrando pessoas. E nós que precisávamos de chuva, estamos com 42 graus de sol. Sinal do fim dos tempos. Então eu separei algumas catástrofes naturais dos últimos 100 anos, para que você veja a multiplicação desses sinais. Eu vou te mostrar, eu vou te provar, pela ciência, que a Bíblia está correta. Olhe, observe. Inundações da China de 1931, 4 bilhões de mortos. Terremoto em Changshan, na China, em 76, 650. O ciclone do Paquistão, 500 mil de mortos. Graças a Deus, nada desse aqui aconteceu aqui no país nosso, que nós vivemos. Somos abençoados. Agora preste atenção, mais perto de nós, aquele terremoto que deu no Haiti em 2010, 315 mil. O terremoto e tsunami no Oceano Índico, na ilha de Sumatra, em 2004, 275 mil. E Haiyan, na China, 273 mil. Isso são só de inundações. E esse ano no Brasil marcou-se a maior catástrofe de inundação que nós já tivemos no sul do nosso país. É a maior, nenhuma supera ela. Nós já recebemos uma catástrofe de enchente. Jesus está retornando. Jesus está voltando. O sinal está na sua frente. Só não crê quem não quer. A palavra vai dizer também que haveriam terremotos. Agora eu queria que você olhasse esse nível de terremoto aqui. Preste atenção. Isso aqui é dos Estados Unidos da América, do Centro de Geologia dos Estados Unidos. Preste atenção. Ele começa nos anos de 1900 até 2008. O que é que vocês estão observando aqui?
um crescimento exponencial de terremotos. E aí você vai dizer o seguinte, meu irmão, mas é porque os aparelhos melhoraram, né? Eles medem terremoto. Não. Esse gráfico aqui é somente de terremotos acima de 7. Que dá para sentir mesa mexendo, parede rachando, telha caindo, lustre caindo. São terremotos que eu e você podemos sentir. Preste atenção, ele vai subindo exponencialmente. E este ano de 2023, eu não sei se vocês viram o mapa, mas os microterremotos, os pequenininhos, têm aumentado. Isso mostra que as placas estão instáveis. E Jesus disse, aumentarão os terremotos, aumentarão os problemas geológicos. Então, um dos sinais do retorno de Jesus Cristo é a mudança do clima e a mudança do relevo. E aqui para nós, né? Esse aqui é terrível. O aumento da temperatura global nos últimos anos. Perceba, aqui nós não tínhamos um aumento nos anos de 1880, mas conforme os anos foram passando, ele está já com mais de 1,2 grau de defasagem. Então a temperatura subiu 1,2 grau. Eu não sei se os irmãos acompanham, mas esse ano saiu um estudo da NASA mostrando o calor térmico da Terra. De 1950 até 2023. A Terra começa azulzinha e fica vermelhinha. E não tem lugar nenhum azul. Todos os lugares estão esquentando. Todos os lugares estão fervendo. E a Bíblia diz que assim que houvesse problemas no tempo, no clima, no sol, nas nuvens e nas estrelas, prepare-se, Jesus está voltando. Arrume a casa, porque certamente eu voltarei. Então, isso aqui, para nós, data da NASA, informações da NASA até 2020, Então você precisa entender, isso aqui está escrito na palavra do Senhor. E existe um juízo que diz que o sol queimará mais do que antes. A primeira trombeta, a segunda trombeta e a primeira taça. O sol vai ferver o cidadão. Vai queimá-los. E só quem trabalha no sol sabe como é que o negócio é. Ficar exposto há muito tempo. Agora você já pensou o mundo inteiro desse jeito? Já pensou que não tem como você escapar? Uma outra prova é que essa semana os jornalistas filmaram na Antártida, um lugar onde é tudo abaixo de zero, o nascimento de gramas, arbustos e flores. Um lugar que nunca viu uma flor na vida. Nasceu uma flor. Um lugar aonde nunca viu um pedaço de grama desta altura. Nasceu um pedaço de grama. Tudo isso por conta da ação do homem, que já estava predeterminada por Deus na palavra. Jesus está às portas. E esse aqui é o quadro que eu queria discutir com os irmãos. Essa aqui é a principal mensagem que eu queria deixar para vocês. Aqui são todos os sinais que eu e você, nós vamos ver. Sinais geológicos, tempestades, secas, aumento de temperatura e fogo, enchentes, movimentos de massa, que é soterramento, deslizamento de terra, e ataques biológicos. Preste atenção como esse gráfico ele cresce. No começo de 1900, nós só tínhamos problemas ou geológicos ou de tempestade. Vai observando. Aqui nós temos a questão da gripe espanhola. Aqui em 35, 36. Surge então o primeiro ataque biológico. Depois, nos anos 60, 70, nós vamos ter a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS e o ebola. É o primeiro ataque biológico que nós temos depois de 40, 50 anos. Depois disso, nós temos um aumento drástico das enchentes. Preste atenção, o gráfico da enchente é o vermelho. Olha a quantidade estrondosa de enchentes que nós temos durante os anos. E só vai crescendo. E aqui, meus irmãos, enquanto esse gráfico de juízo vai crescendo, esse gráfico de acontecimentos vai crescendo, o gráfico populacional vai aumentando junto com ele. Quanto mais gente vai tendo, mais juízo nós vamos tendo. Mais sinais Deus vai estar dando. O mundo está gritando. Romanos, no capítulo 8, ele diz que a criação geme esperando para alcançar o seu Criador, para restabelecer todas as coisas. E o único dia que isso aqui vai ser restabelecido para mim e para você é o dia que Jesus retornar. Para dar a graça para aqueles que nasceram de novo e o juízo para aqueles que não nasceram. Preste atenção. Agora sobre algo que nos afeta, que nós vimos ultimamente, são as crises biológicas. Veja que a partir dos anos 65 começam a aparecer. Olha, observe. Veja que aqui nós temos um pico e aqui volta a aparecer. Aqui é onde surgiu aquela gripe do frango, gripe aviária, gripe suína, aquele monte de coisa, influenza A, H1N1, por aí vai.
E mais ultimamente nós tivemos uma onda avassaladora que foi pandêmica, o coronavírus. Esse talvez é o maior sinal. Uma pandemia que não foi local. Um problema que não foi somente num país, igual foi na China com a gripe aviária, que foi com o ebola na África. Um problema que alcançou proporções mundiais. E ele diz assim, para mim e para você: porquanto teremos várias fomes, pestes e terremotos em vários lugares. A palavra aqui chave não é o juízo, a palavra é vários lugares. Em vários lugares tivemos essa doença, esse vírus, que se mutou e transtornou várias vidas. Muitos perderam a vida por conta disso. Deus levou muitos, Deus chamou muitos através disso. Eu tenho um exemplo assim na minha casa. Então, coisas que têm acontecido e trazido para nós a reflexão. O ser humano nada pode, o ser humano não pode contra o Senhor. Arrependa-se, creia e derrame-se debaixo da mão do Senhor, como foi cantado aqui. Nós não podemos evitar isso aqui. Eu e você não vamos conseguir vencer isso aqui. Uma outra coisa que eu queria dizer para os irmãos: preste atenção no mapa da tempestade. Até 1940, aparentemente não tinha tempestades. Olha, o verdinho, ó, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Olha a quantidade de ciclones, tornados, entre outras coisas que nós temos. Jesus, ele nos alerta: quando isso começar a acontecer, voltem os olhos para mim. E agora eu queria dizer para vocês, o que eu e você, nós temos que fazer para que nós sejamos não pegos de surpresa por aquele dia. O que é o posicionamento do cristão quanto a esse tanto de coisas que eu mostrei aqui, que são apenas uma parte, porque nós temos as outras partes. A multiplicação da maldade, a insanidade, o povo criando maneiras de ofender a Deus, porque estão criando maneiras de ofender a Deus, é isso que está criando. O irmãozinho no Japão pagou 70 mil para virar um cachorro. O irmãozinho pagou 70 mil para virar um cachorro. E ainda disse que ficaria feliz se encontrasse uma companheira que virasse cachorro também. Estão inventando maneiras de ofender a Deus. Inventando maneiras de cometer pecado. Estão criando maneiras de fazer o que é errado diante de Deus. E a palavra do Senhor está dizendo: Jesus está voltando. Agora eu queria que o meu amigo amado que passa o slide abrisse lá em Lucas 21, fazendo favor, Luiz. Fazendo favor em nome de Jesus. Abra em Lucas capítulo 21, no versículo 34. Ele vai dar para mim e para você um macete para que eu e você não fiquemos nesse dia. Tende cuidado de vós mesmo, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, da ansiedade desta vida terrena. E para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa, como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Quem quer se apresentar diante do Filho do Homem? Quem quer estar de pé diante do Senhor dos Exércitos no dia que ele retornar? Eu quero. Eu quero estar de pé. Eu quero escutar: bendito Filho do meu Pai, recebe para ti o reino que desde a fundação do mundo está preparado. Eu quero receber. Mas ele diz uma condição: tende cuidado de vós mesmos. Olha para dentro de você e cuida de você mesmo. 1 Timóteo 4,16: tende cuidado de ti mesmo e da tua doutrina, fazendo assim salvará a ti e todos aqueles que te escutam. Paulo está dando um macete para todos aqueles que pregam, que louvam, que ministram. Tende cuidado de ti mesmo e também da sua doutrina. Então nós precisamos nos atentar para aquilo que Deus está dizendo para mim e para você. Ele diz mais: por que motivo? Para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Preste atenção, o que é carregar? Carregar é você botar um peso. Sobrecarregar é você botar um peso além da conta. Pecado eu tenho, pecado nós temos, mas nós não podemos ficar sobrecarregados com o pecado. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo para mim e para você assim: não fique sobrecarregado com o mundanismo. Não aceite a ideologia mundana. Não aceite a fabricação de ídolos do mundo. Não aceite as teorias vãs que estão criando.
Quem viu lá o caso do ETzinho que apareceu no México? Aquele negócio, foi uma bomba. O povo, nossa, o ET do México, ET do México. Quando foi ver, não tinha ET do México. Sabe? Assim, algumas coisas que o povo fica criando distrações para que as pessoas tirem o seu foco. O diabo, hoje a Mayara falava comigo, e eu achei interessante, usa 3 estratégias. Ele usa a descrença, ele usa a dúvida e ele usa a distração. A descrença é matar sua fé. A dúvida é pôr a palavra de Deus em juízo. Será que é mesmo? Será que você é filho de Deus mesmo? Por que você está assim? E por último é a distração. Já que eu não consigo parar esse homem, já que eu não consigo parar essa mulher, então eu vou jogar prego no caminho. Eu vou jogar uma arapuca de urso no caminho. Eu vou botar uma noda de jaca no caminho dele para ele ficar colado. Para que ele não chegue no caminho depressa. É isso que o inimigo faz. Ele é cauteloso em armar distrações. Porque ele sabe que eu e você nós estamos marchando para a glória. Então nós precisamos manter o coração diante da presença de Deus e buscá-lo. Ele vai dizer mais. O que é que nós temos que tirar do nosso coração? Libertinagem. O que é que é libertinagem? Libertinagem não é liberdade. Liberdade é o que o Espírito Santo te dá. Você é livre em Cristo para viver uma nova vida. Você é livre em Cristo para ter um novo coração. Você é livre em Cristo para adorar, para buscar a Deus, para obedecer a Deus. Agora, o libertino não. O libertino é aquele homem, aquela mulher que ele não mede as consequências dos seus atos. Hoje, nós temos uma expressão, né? Antigamente era assim, né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Hoje, o jovem, né, que traduz aí, no iolo, você vive apenas uma vez. Você vive apenas uma vez. Vamos descarregar tudo que nós temos hoje. O amanhã, quem sabe, é Deus. E a palavra do Senhor está dizendo, o amanhã pode não chegar. O amanhã pode não vir, porque Jesus está voltando. Prepare-se, o Senhor está voltando, para que aquele dia não pegue eu e você de surpresa, meu irmão. Eu quero te ver incorruptível, cheio da glória de Deus, com um corpo, meu irmão, que não tem pecado, com um corpo que não tem, meu irmão, a mortandade da doença, com um corpo, meu irmão, que está cheio do Espírito de Deus. Eu quero te ver incorruptível para a glória do Senhor, na presença de Deus, cantando e louvando a Deus no céu com os anjos. É isso que eu quero para você, é isso que eu quero para mim. É a presença do Todo-Poderoso queimando eu e você dentro do coração, dentro da alma, para que nós possamos contemplar a glória dele. Agora eu e você precisamos observar, não vos embriagueis. E quando ele fala embriagar, meu irmão, todo mundo acha que ele está dizendo só de um goró, né? Ele está dizendo só de... Não. Você lembra de Jó? O homem diz assim, o ímpio bebe água como iniquidade. Bebe iniquidade que nem está tomando água. Igualzinho ele toma um copo de água, ele bebe iniquidade, ele está embriagado de pecados. O cristão não vive do mesmo jeito que o ímpio vive. É impossível você ser nascido de novo e ter uma vida que nem o ímpio. Falávamos isso hoje cedo na escola dominical. É impossível. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o cigarro, a bebida, a prostituição, o vício já passaram. Tudo se fez novo. Novo. Você sabe o que ele quer dizer com nova criatura? A partir do momento que você aceitou o Espírito Santo, você já é um corpo ressurreto. Só para você ter noção, você já está ressuscitado. Se você chegar lá, você já está ressuscitado. Deus é contigo. Recebeu um novo corpo, recebeu um novo espírito, você é uma nova criação. Você já é um alienígena. Você não faz parte dessa terra. Porque tudo que é de fora da terra, né, é alienígena. O reino de Jesus não é dessa terra, então é alienígena. Né? Então você não vive conforme esse mundo. Você não vive conforme as concupiscências carnais. Pelo menos não mais. Então nós precisamos entender isso, para que aquele dia não venha contra nós. E a ansiedade dessa vida terrena. Esse problema aqui pega muito grande, hein? Presta atenção. A embriaguez, eu tenho certeza que não vai pegar a maioria. A libertinagem pode pegar um ou outro, mas a ansiedade dessa vida pode pegar. Sabe por quê? Porque nós estamos esperando muito o dia da manhã. Jesus, ele está prevendo o tempo em que eu e você vivemos. É o tempo da ansiedade. O cidadão não consegue esperar. Eu não consigo esperar. Fui no banco esses dias para trás, depois de muito tempo, e percebi que eu estava incomodado com o senhor que passou na minha frente. Falei, meu Deus, era eu que tinha que ter ido.
Aí Jesus falou assim, pois é, mas você não tem 65. Então fica sentado aí. Estamos ansiosos, não queremos esperar, meus irmãos. E talvez os mais velhos não sofram muito disso, mas os mais novos, eles estão extremamente ansiosos. Porque a rotina que eles têm são muito aceleradas. As redes sociais, elas passam informações tão rapidamente para você que você não consegue digerir aquilo ali. Você não, mas o seu cérebro digere. O seu cérebro engole. Ele come tudo. Ele absorve tudo igual uma esponja. Vai puxando. E ele fica sobrecarregado. Quem aqui já teve esgotamento mental? Eu já tive. Esgotamento mental de tantas informações. De tanto ficar em Zap. De tanto ficar em Instagram. De tanto ficar em Facebook. É viciante, meu irmão, igual um cigarro. É a mesma coisa. É o mesmo hormônio que ele libera em você. É o hormônio de prazer. O hormônio de você estar clicando ali e recebendo a curtida. Nem leu o que é que está escrito e curtiu. Estamos ansiosos. Nós não aguentamos esperar o dia da manhã. Nós queremos receber uma bênção gigante, oramos hoje e queremos que amanhã cedo Deus responda. Né? Então, muitas das vezes nós precisamos galgar a posição do Senhor. Subir a escada do céu. Subir a escadaria do Senhor. Estar na presença dEle. Pois Ele certamente virá sobre todos os que estão na face da terra. Ele está dando a segunda vez que ele fala que ele vai vir. Versículo 35, Lucas 21, 35. Certamente ele vai vir. A palavra no grego é com toda certeza. Esse dia é irrevogável. Jesus vai se apresentar. Vai se apresentar para aquele que crê, que é eu e você, e vai se apresentar para aquele que não crê. Para aqueles que crê, ele diz para mim e para você que tem um tribunal especial para avaliar o que eu e você fizemos. 2 Coríntios 5, versículo 10, diz que a igreja de Deus passa num tribunal diferente do mundo para avaliar as suas obras. Sabe por que o tribunal da igreja é diferente? Porque a igreja já foi isenta do pecado. Porque a igreja já foi isenta do julgamento. Então, Deus vai avaliar eu e você somente pelas nossas obras. O que nós fizemos com o nosso tempo, o que nós fizemos com a palavra, o que nós fizemos com nossas casas e o que nós fizemos com a volta de Jesus. A Bíblia diz que tem uma bênção especial para aqueles que esperam Jesus, hein? Aquele que me espera receberá a coroa da vida. Então, você recebe uma coroa por esperar Cristo. Então, espere ao Senhor. E para aqueles que não estão esperando, aqueles que, como foi dito hoje cedo pelos irmãos da escola dominical, estão caçoando de nós que somos crentes. O que vai acontecer com eles, meus irmãos? Afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Eu não vos conheço. Ireis para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Não se prega mais inferno, o inferno não é atrativo. Não se prega mais salvação, a salvação não é atrativa. Mas a Bíblia está dizendo que o que importa é o que acontece comigo e depois que eu for. Depois que Deus me chamar. O que interessa para mim e para você é o que Deus vai fazer com a minha e com a sua alma no dia do julgamento. Não interessa, você lembra daquela parábola que ele fala? Que tinha um homem muito rico, que tinha muitas plantações e ele encheu o celeiro. Aí não cabia mais, ele derrubou o celeiro, fez um maior. Ele encheu de novo e diz, eu estou farto agora. Minha alma pode descansar. Aí Jesus ele usa uma expressão no hebraico que é raká. Idiota, nécio. Você vai ter hoje que apresentar a Deus a sua alma. E aí, o que terás para oferecer a Deus? Eu não posso chegar ao meu Senhor com as mãos vazias. Eu não posso chegar ao meu Senhor com as mãos abanando. Nós precisamos retornar à palavra. A marca do crente batista é a palavra. A marca do cristão que está debaixo do batismo de Deus é a palavra. Você sabe como eram conhecidos os batistas antigamente? Eram os crentes que tinham mais palavra. Eram os crentes da palavra. Eram os crentes da conversão. Eram os maiores missionários daquele tempo. Eram os crentes mais poderosos daquela época. Eles conheciam Bíblia, viviam Bíblia. John Bunyan, um batista. Charles Spurgeon diz dele, enfia uma agulha nele. Ao invés de sair sangue, vai sair Bíblia. Ao invés de sair sangue, vai sair Bíblia. Porque aquele homem é santo. Ele pertence a Deus. Ele vive para Deus. São os crentes que mais têm palavra. Cristãos batistas. Vigiai, portanto, em todo tempo. Quando é que eu e você temos que vigiar, meu irmão? Cedo. Levantou, vigia. De tarde, almoçou, vigia. Porque o almoço vai dar sono. Vai ficar com aquele sono depois do almoço. Tem que vigiar. Vai dormir? Vigia. Vigiando em todo tempo. Para que o inimigo não nos pegue com a guarda baixa. Para que Satanás não nos pegue com a guarda abaixo. Esses dias para trás,
Deus me pôs à prova com algo. Eu percebi que foi o inimigo. Ele pegou alguém que eu conheço e veio lançar uma seta lá no trabalho. E naquele momento em que você recebe aquela palavra, parece que o pecado ele tem vontade de saltar da sua língua. Não é? Parece que ele quer tomar a sua língua e quer falar, quer rebater, quer brigar, quer trazer contenda. E o Espírito de Deus disse assim: não, fique quieto, deixe falar, fique quieto. Nós precisamos vigiar, porque a língua é como um pequeno fogo que toca fogo numa floresta. Lembra Tiago capítulo 3? É como um pequeno fogo que põe fogo numa floresta. E aquele que domina a língua, domina o corpo inteiro e é varão perfeito. Então, precisamos vigiar para escapar desses eventos. Veja bem, cristão, se você está vigiando, se você está vivendo uma vida de santidade, está tentando lutar contra o seu pecado, está adorando a Deus, está vindo do seu culto, Ele está garantindo para mim e para você que você vai escapar de todos esses eventos. Próxima aula da escola dominical, venha, falaremos do arrebatamento. 1 Tessalônica. Venha escapar desses eventos. O cristão é o único que tem direito de escapar desses eventos. Não estou dizendo que a minha e a sua vida serão as 1000 maravilhas. Não é isso que eu estou dizendo. Pode ter altos e pode ter baixos. A palavra do Senhor diz que Davi era amado e era rei. E diz que o apóstolo Paulo era amado, mas era um vendedor de rede, um fazedor de tenda. A palavra do Senhor diz que os dois eram amados. E os dois fizeram a obra do Senhor. E os dois foram fiéis. E os dois vão ressuscitar no último dia. E os dois vão estar de pé diante do Senhor para testemunhar. Então, nós precisamos lembrar que Deus está garantindo para mim e para você que nós vamos ficar de pé. Nós vamos estar de pé para nos apresentar diante do Filho do Homem. Para terminar, como é que eu faço isso? Lute contra o pecado. Isso aqui é a sua maior batalha. A sua maior batalha não é contra o irmão que está lá fora, não é contra o irmão que está do nosso lado, mas é contra o pecado. O pecado é quem causa contenda, o pecado é quem causa divisão. A injustiça é que traz as dores, e nós precisamos lutar contra isso. Segunda coisa, não se conformar com o mundo. Meus irmãos, atente-se para isso aqui. Nós vivemos numa época em que nós temos muitas regalias. Quem é mais velho aqui vai lembrar. Tinha refrigerante na sua casa toda semana, só nos domingos, com muita luta. Tinha carne todo dia, só nos domingos, com mais luta ainda. Entende? Então, assim, e eu não sou tão velho, e já peguei um pouco dessa época. Então, hoje nós temos muita regalia. Nós queremos alguma coisa, corre ali porque tem um mercado na esquina. Precisa de um remédio, corre ali porque aqui tem muitas farmácias. Precisa de alguma coisa, nós temos muitas regalias. E isso é bom, é excelente, mas deixa eu e você conformados. Porque, afinal de contas, tudo está a um clique de telefone, um clique de chamada de celular, um clique de WhatsApp, um clique de Instagram e Facebook. Tudo está na palma da mão. Então eu posso ficar conformado. E talvez isso aqui seja o que mais vai pegar cristãos, seja o que mais vai pegar nós, conformar com o mundo. Não se conforme. Deus gosta de cristão que não se conforma. Crente que tem ganância espiritual. Não é ganância financeira, é ganância espiritual. É o cristão que não se conforma com o crescimento dele. Todo dia ele sabe que ele precisa melhorar. Todo dia ele sabe que ele tem um dom do Espírito que ele precisa desenvolver. Uma chamada que ele precisa fazer. Alguém que ele precisa colocar em oração. Alguém que ele precisa representar diante de Deus. Todos os dias. Ele sabe disso aqui. Ele não se conforma com o mundo. Ele se apega a Cristo, a Deus e ao Espírito Santo. Precisamos retornar a ter esse tipo de comportamento. Porque Deus está avisando que se eu e você nos conformarmos com o mundo, nós vamos passar por esses eventos. Ele garante a vitória. Ele garante a santidade para mim e para você. Mas ele pede algo em troca, a fidelidade. Seja fiel, cristão. Seja fiel, meu irmão, minha irmã. Seja fiel ao Senhor. Tenha uma vida de arrependimento e santidade. Esta palavra aqui, está em desuso. Está em desuso na maior parte das igrejas. Sabe? A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é luz. Mas a Bíblia diz que Ele é santo, santo, santo é o Deus dos exércitos. 3 vezes santo. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Então seja santo. Busque a santidade.
Gaste seu tempo com Deus, se isola do mundo, desliga o telefone, vai falar com o Senhor. Busque a palavra do Senhor, busque a presença de Deus e faz que nem Jacó: não te deixarei ir enquanto você não me abençoar, enquanto você não falar comigo, enquanto você não me responder, Senhor, enquanto você não entrar com a providência da minha casa, entrar com a satisfação espiritual, me dá um fogo novo da tua presença. Meus irmãos, em certa ocasião, para eu encerrar, eu havia me desviado da fé por algum tempo, e eu disse: meu Deus, eu estou perdido, ninguém vai vir me buscar, ninguém vai vir me buscar, eu estou perdido. E eu falei assim: o que eu mais fazia que eu não estou fazendo? Aí Deus falou lá do céu: orava, você orava, e agora não está orando do jeito que orava. Então eu disse: eu vou orar. E naquele dia o Senhor me tomou de novo e eu confessei os meus pecados. E foi como no dia em que o Senhor me trouxe a vida. Foi um dia em que Deus restaurou a minha vida, restaurou o meu coração, restaurou a minha sorte, como diz o hino do Salmo 126. Restaurou o meu coração em Cristo e a minha alma, e o poder de Deus desceu sobre a minha vida de novo. E eu fui cheio da presença de Deus. Glória a Deus. Então não desista, busque ao Senhor, arrependa-se e volte. A palavra do Senhor não mudou, a Bíblia não mudou, o Senhor dos Exércitos não mudou. Hoje cedo falávamos como Deus é bondoso para nós, como Deus é supremo sobre nossas vidas, e muitos irmãos deram muitos exemplos, muitas coisas que Deus faz na vida deles, que Deus mostra através da vida deles, que Deus opera através da oração deles, através da vivência, do testemunho deles. E isso é gratificante. Sabe por quê? Porque você sabe que você tem um relacionamento com Deus, você sabe que você tem um Pai no céu, e você sabe que Deus está fazendo algo através da sua vida. Isso é gratificante, porque mostra que você tem um relacionamento sério com o Senhor, está dando fruto. Pessoas que você tem passado a palavra, pessoas que você tem ajudado a se levantar, ou melhor, talvez a nem cair, a mantê-los de pé, a mantê-los em pé. Então nós precisamos retornar à palavra do Senhor, precisamos ser cheios de Deus, assumir um compromisso sério com o Senhor, porque aqueles que assumirem um compromisso sério é quem ficarão de pé. E aqui eu não estou dizendo de perfeição cristã, porque isso não existe. Uma hora ou outra nós vamos deslizar, mas a palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para nos guardar. Amém?